Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Ion Podcast, o podcast do mercado imobiliário cuiabano. E hoje eu tenho um convidado especial. Hoje eu vou bater um papo aqui com o meu sócio, Keco, fundador da Ion Imóveis. Bom dia, Keco, tudo bem contigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Olá para você que está nos assistindo, que tem acompanhado aí os nossos programas. E a intenção desse bate-papo hoje é a gente tirar algumas dúvidas, né? Que a gente recebe tanto no mercado imobiliário como das pessoas que pensam em investir em imóveis, né? Keco, eu queria falar com você hoje sobre as principais dúvidas, dores ou o que quer que seja das pessoas que querem comprar apartamento na planta. E a gente já se deparou com cada dúvida diferente, clientes que querem saber com relação a 2 ou 3 quartos. Então, me ajuda aí. Me fala qual que é a dúvida que você mais escuta. Boa. Hoje, uma das principais queixas quando eu estou atendendo é com relação a tamanho, né? Então, vamos pontuar aqui muito bem. As principais construtoras hoje, principalmente eu dentro da Ion Imóveis, eu trabalho mais com imóveis na planta e atendo pessoas de imóveis de terceiros, principalmente clientes que vêm do interior, clientes de fora de Cuiabá. E uma das principais dúvidas é com relação a tamanho. Hoje nós temos a Vanguard, uma consultora que vai ali de 50 metros, que é o estúdio do último empreendimento que eles lançaram, até 102 metros, que é o último que entregou agora. Nós temos a Plaenge, que vai de 100 metros acima, até 400 metros, 400, né? Teve um apartamento de 800 metros que uniu as coberturas. Então, aí uma primeira dúvida. Plaenge e Vanguard é a mesma consultora? Responde essa para nós, Wesley. Plaenge e Vanguard fazem parte do mesmo grupo de construtoras, tá? E a Vanguard, a gente tem... O início dela ali foi para ser o imóvel de entrada, mas hoje a Vanguard tem uma qualidade... Você comprar um Plaenge e comprar um Vanguard com relação à qualidade, área de lazer, a método construtivo, você está comprando empreendimentos semelhantes. A mesma equipe, né, que constrói um Vanguard, constrói um Plaenge, os mesmos engenheiros, arquitetos. A diferença hoje é tamanho. A Vanguard vai ali até 100 metros e a Plaenge acima disso. Isso a gente falando de Cuiabá, né? Em outras praças, a Plaenge entrega imóveis menores. Mas outra coisa também que a gente sempre fala sobre a Vanguard ela é mais voltada para talvez um público mais jovem. Você vê a Vanguard testando novos equipamentos de área de lazer que na Plaenge, que é algo mais clássico, não traz. Eu já tive Vanguard Arc entregue agora que ele tinha, inclusive, heliporto de... Foi um teste que eu acho que não vai ter mais, né? Acho que não colou muito, né, no mercado. Para quem gosta de drone, eles entregaram um heliporto para drone. Teve o outro empreendimento ali, o Arc também tinha cápsula para você fazer podcast dentro do prédio. Um Plaenge, o público de Plaenge não é algo que eles procuram. Então, assim, você que é mais jovem, quer uma área de lazer mais arrojada, a Vanguard vai te entregar muita qualidade. Agora, para um público mais velho, mais clássico, tá procurando uma marca mais... conservadora, né? Mais conservadora, a Plaenge é seu número. Eu lembrei agora de um Plaenge que também a Plaenge faz alguns testes também, mas é muito mais conservador. Exemplo, o Vox, que tinha tem, né, um espaço para squash. Tava em alta na época que lançaram. E aí, agora, já no Évora, já tiraram e substituíram pelo beach tênis, quadra de areia, que acompanha o momento. Mas tudo isso já foi testado há muito tempo pela Vanguard e viu que está no momento, né? A gente vai vendo a evolução das necessidades do comprador. Você vai pegar os empreendimentos lançados há 10 anos atrás, nenhum tinha... Quadra de espaço para jogar boliche, né? O Artigas tem tem boliche, é legal. Não colocaram mais porque acredito que não enxergaram necessidade. Mas você vai ver, há 10 anos atrás eu não tinha nenhum empreendimento com coworking. Hoje, um empreendimento sem coworking é muito difícil você encontrar, porque é necessidade. E dentro dessa linha aí de tamanho, Wesley, a pergunta que eu mais recebo é metro quadrado. Quando a pessoa está comprando, vamos supor, eu estou citando o exemplo da Vanguard Plaenge, mas a gente atende todas as outras construtoras, só que é a construtora que hoje eu mais trabalho. O Vanguard, por exemplo, você tem ali, está comprando um living, 85 metros quadrados. A pessoa pergunta, mas e o de 2 quartos? Quanto que é?
Tem alguma diferença? Isso. É uma dúvida que aparece muito. Quando a gente está comprando apartamento na planta, especialmente Vanguard e Plaenge, eu tenho variações de planta, né? Eu tenho Plaenge Personalize, Vanguard Personalize, que é onde eu consigo fazer algumas alterações na planta. E não tem diferença entre escolher um apartamento de 2 quartos ou 3 quartos. É uma parede a mais ou a menos que a construtora vai colocar para você. Mas o preço final da compra não vai influir, tá? E eu tenho alguns clientes que às vezes acham que o de 3 quartos vai ser mais caro. Mesma coisa. Ele tá comprando metro quadrado, né? Se ele tem 85 metros... Hoje a Vanguard, por exemplo, lançou já apartamento que ele tem a opção de uma suíte só. Ele fica ali com toda aquela sala ampla, em vez de 3 quartos, ele tem uma sala ampliada e uma única suíte. Para aquela pessoa que mora sozinha, ou já separou de um relacionamento, ou é jovem ainda, e não tem necessidade de 3 quartos, né? Keco, falando novamente sobre metro quadrado, especificamente sobre preço de metro quadrado. Às vezes eu encontro alguns clientes que ele pega um metro quadrado da Vanguard e ele vai comparar com uma outra construtora que não entrega o mesmo padrão de empreendimento e fala, no outro ali eu consigo 70 metros quadrados, eu consigo 80 metros quadrados, mas o preço do metro quadrado é 2, 3 mil reais a menos. Por quê? Que quando eu estou comprando um Plaenge, estou comprando um Vanguard, o metro quadrado é um pouco superior às outras, mas me explique qual que é o diferencial disso daí, por que eles cobram como eles cobram? Eu até atendi uma pessoa essa semana que a gente fez esse exercício. O Vanguard, ele ficou bem acima do que a pessoa precisava pagar. E aí ele optou por uma outra construtora, que tem um apartamento de 3 quartos também, porém 64 metros quadrados. Você coloca isso na ponta da caneta, 64 metros quadrados, com 1 metro quadrado a R$1.000 a menos, para ele parecer um preço legal, mas quando ele vê o tamanho é que influencia nessa diferença de valor de metro quadrado. E aí você compara a qualidade de uma obra, a qualidade que entrega, porque a pessoa está comprando ali, ele acha que ele está comprando o apartamento, mas tem 1 metro quadrado de área construtiva, área construída. Área de lazer. Área de lazer, tudo que o condomínio entrega, tudo aquilo ali está embutido no que ele comprou. É o entorno que a construtora entrega mais equipado, com um apartamento com recuo, Porsche couché, alguns até com cobertura compartilhada, piscina privativa. Então, quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, é 1 metro quadrado mais em conta. Hoje, as construtoras de entrada que a gente fala, vamos supor, uma MRV hoje, está com 1 metro quadrado, que se você colocar ali, está muito próximo já de 1 metro quadrado de um Vanguard. A diferença está no tamanho. Um tem 39 metros e o outro 80 metros. Então é o dobro de tamanho, mas se você coloca o preço ali, está muito próximo. Então essa é uma dúvida que as pessoas têm, que não conseguem enxergar, e aí é nosso papel como corretor explicar que ele não está comprando metro quadrado só do apartamento. Ele está comprando do prédio, né? Isso. E lá na frente, quando você for vender esse apartamento, todo esse entorno vai influir se ele valoriza mais ou menos. E quando você compra um apartamento que tem uma área de lazer já toda equipada, decorada, top de linha, ele tem uma curva de valorização muito superior. Justamente isso que eu ia te pedir para explicar para as pessoas. Quanto que valoriza? Como que um apartamento valoriza desde o dia que ele nasce? Em quanto tempo ele ainda vai valorizar? Isso. Essa é uma resposta interessante para investidores, tá? Você quer comprar um apartamento na planta, eu quero investir no mercado imobiliário. O que ele traz de diferente para mim? Ele é muito melhor do que investir na bolsa, deixar na renda fixa. A primeira palavra que você vai ter na tua cabeça quando você pensar em investimento no mercado imobiliário é segurança. O mercado imobiliário pode não ser o que tem a maior rentabilidade, mas eu te garanto que é o mais seguro. Se você comprar de uma construtora com referência, você sabe que você vai receber esse imóvel e você sabe que ele vai valorizar. O mercado imobiliário nunca volta para trás. E até se você não conseguir vender esse imóvel lá na frente, você ainda tem um apartamento. Se você tiver dinheiro na bolsa e por algum motivo desvalorizar, esse dinheiro virou pó, não volta. Então, o investimento no mercado imobiliário traz segurança. E aí, falando como que ele funciona basicamente. Eu tenho clientes que pensam em comprar para manter ativos e rentabilizar com aluguel durante um tempo. Para quem quer construir esse patrimônio e rentabilizar com aluguel, eu tenho um perfil de imóvel para oferecer para ele. E para o cliente que está querendo comprar um imóvel na planta,
aproveitar a valorização dele para revender é outro perfil de imóvel. Falando especificamente para esse cara que quer comprar o imóvel para revender ali na frente. O ideal é você comprar esse imóvel no pré-lançamento, tá? Então as construtoras sempre têm ali um evento de pré-lançamento ou algo do tipo. Quem participa do pré-lançamento pega a tal da tabela zero, que seria o mais barato possível, tá? Mais barato que isso nunca vai voltar. A construtora sempre vai corrigir esse valor para cima. Então você vai comprar um empreendimento aí que normalmente demora de 36 a 48 meses para entrega. Esse é um prazo médio, né? Um prazo médio, então de 3 a 4 anos. Você compra no pré-lançamento, 2 dias depois do pré-lançamento você já tem valorização, tá? Então, quem comprou no pré-lançamento já comprou mais barato quem está comprando no lançamento. Além dele teve acesso ali à melhor vaga de garagem, são detalhes. Eu já deixei de vender apartamento porque a pessoa queria vaga paralela. E o apartamento ali, quando ele lança o empreendimento, ele tem ali 10% das vagas são paralelas. 90% são vagas gaveta. Dependendo do empreendimento, você não tem espaço para que todas as vagas sejam paralelas, né? Então, explicando quais são as diferenças de garagem quando você compra um apartamento na planta. De acordo com o tamanho, o espaço que o empreendimento tem para construir garagens, eu vou ter empreendimentos com uma garagem, 2 garagens, e essas 2 garagens elas podem ser paralelas, onde eu consigo colocar 2 carros um do lado do outro, onde um sai e não atrapalha a saída do outro, ou aquelas garagens que são de gaveta, um carro fica na frente do outro, então na hora de sair atrapalha. Normalmente, esses empreendimentos, eles têm uma quantidade reduzida de vagas paralelas. Então, quem vai comprar vaga paralela? Quem chegou no pré-lançamento. Esses 10% que eu falei de vagas, vamos supor aí que o empreendimento tem ali 200 unidades de 2 torres aí. Você tem ali pelo menos 20 apartamentos que vão ser vendidos ali logo no primeiro momento, né? Sim. Que vão ter acesso a essas vagas pagando o mesmo valor de quem chegou por último e vai ter que ficar com aquela vaga de canto, aquela que sobrou, e alguns empreendimentos até com uma vaga só. Porque o empreendimento hoje, ele é uma dúvida também que as pessoas têm. Quando eu compro o empreendimento, ele já vem com 2 vagas? Não. Depende, né? Tem a maioria hoje é uma vaga só, e aí na negociação a gente consegue ganhar essa segunda vaga para o cliente. E eu fico assustado que eu já vi clientes que compraram com uma vaga só porque o corretor ali na hora da negociação não conseguiu essa segunda vaga. Agora o Keco deu o pulo do gato para vocês, tá? Porque quando você está comprando um empreendimento, principalmente Vanguard, aquele que vem uma vaga só, o cliente ele pode comprar uma segunda vaga que regularmente ela tem custo, tá? Qual que é o custo? Depende do empreendimento. Não tem como eu falar para você um custo que é fixo para todas. Mas a expertise na negociação, tá? E quando você for comprar o seu imóvel na planta, sempre procure um corretor experiente em negociação, porque ele consegue para você melhores condições, preços, e várias vezes nós conseguimos negociar de forma onde a construtora acabou cedendo essa segunda vaga para o cliente. Então ele pagou o preço de uma vaga e levou 2, né? Isso é o ideal que a gente sempre procura entregar. E na reta final do empreendimento, geralmente ele fica com uma vaga só. O ARC agora, o maior sucesso de venda, maior sucesso de valorização, e os últimos empreendimentos, os últimos apartamentos foram vendidos com uma vaga só. Porque foram acabando as segundas vagas, ele não é projetado para todos os apartamentos terem 2 vagas, e aí aquele cliente que comprou lá atrás, no pré-lançamento, teve acesso a essa segunda vaga. A gente se enrolou, acabou não terminando a resposta pro investidor, né? Então, você compra no pré-lançamento, vai pegar a unidade que você escolhe, menor preço possível, melhor negociação. Você vai ficar com essa unidade durante os 4 anos de entrega. Aí a gente pode até falar sobre o ARC, que foi entregue. O ARC, ele teve uma valorização aí de quase 40% nesses 4 anos, tá? E pós-entrega. Pós-entrega, eu tenho uma curva aí que diz que até 5 anos após a entrega do imóvel, ele ainda tem valorização. Depois disso, ele não ganha mais valor, ele só tem reposição da inflação. Então, eu sou um investidor. Será que se eu comprar um apartamento com 10 anos e for vender daqui 2 anos eu ganho dinheiro? Só se você conseguir comprar muito abaixo do mercado quando você comprou. Porque o ideal para investidor que quer revender, ou você vai encontrar uma galinha morta na rua que você não sabe qual que é a procedência dela, ou você vai comprar um imóvel lá no pré-lançamento, esperar entregar, ficar com ele pelo menos 1 ou 2 anos ali para criar uma certa escassez, e aí você vai vender
A gente tem ali o histórico do Felicitar, da Plaenge. Isso. Deu mais dobrou, de 100... né? 100% de valorização. Foram os dois últimos sucessos, né? Um da Plaenge e o Felicitar. Foi vendido inicialmente a 500, a faixa 500 e poucos mil, aí 580. Eu já vi gente falando que comprava barato. Hoje, apartamento de 1 milhão, né? Acima de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, né? Por aí. Uhum. E o Vanguard, né? O Arc, que foi o último sucesso agora. O Arc, ele foi vendido inicialmente, aí apartamento de, eu ouvi falar, de 480 mil, né? E hoje nem entregou ainda, vai ser entregue, tem apartamentos de 88 metros, de 1 milhão praticamente. Então, assim, dobrou de valor. Um exercício falando isso aí do investidor, voltando no assunto que a gente vai indo, né? O bacana é isso, bate-papo, né? Eu vendi um apartamento para um cliente, aí eu uno duas respostas, né, de dúvidas. Primeiro, o cliente do interior. Esse cliente, eu comecei a atender ele para um outro perfil de imóvel, que era imóvel de moradia. E aí ele falou, não vou para Cuiabá por agora, eu quero um imóvel para deixar aí valorizando, para pôr em investimento. E aí eu apresentei um imóvel para ele, um gerencial, o NEL, e estava ali numa faixa que ele queria pagar de 300 e poucos mil. E aí eu consegui uma negociação muito boa para ele. Ele comprou sem ter vindo em Cuiabá, só online mesmo, a gente cuida de todo o processo. E eu costumo dizer que eu acompanho o cliente do dia que eu começo a atender e até depois que entrega, o que ele precisar. Eu cuido do processo de mudança, de imóveis, de pôr no aluguel, de administrar aluguel, porque isso é o papel do corretor que não solta da mão do cliente. Sim. Porque tudo que ele precisar, ele vai ter que falar comigo. E isso é bem bacana. E aí eu consegui uma negociação para ele, que nós conseguimos ali pelo valor de entrada dele um desconto de 10% na compra. Tirar 10% do Adriano já é muito difícil, né? Na gerencial. Nós ganhamos ali 10% na compra pela negociação que ele fez. E aí ele vai pôr esse imóvel no aluguel. Eu calculo ali que ele vai pegar ali 5% fácil, 0,5%, quer dizer, fácil do imóvel, do valor do imóvel. Ele vai pegar ali de aluguel. E ele vai deixar esse imóvel no aluguel aí durante uns anos e pôr uma venda. Uma conta de padeiro que eu fiz com ele, que ele vai tirar livre de inflação, pelo menos 10% ao ano de valorização desse imóvel. Porque é a valorização da planta que ele vai ter, que ele comprou, o desconto que ele teve e mais a rentabilidade do aluguel, que é retorno 100% para o caixa dele. Porque ele vai quitar esse imóvel, não vai ser financiado. É com recurso próprio. Então, é 100% de retorno. 0,5% ali, se ele deixa esse imóvel no aluguel, a rentabilidade que vai ter, que é uma região que cresce muito, que vai valorizar muito. Lá ainda vai lançar ainda mais 3 torres, tá ainda na segunda. E aí é uma conta que você vê que eu mostrei para ele que em 4 anos ele ia ter ali pelo menos 50% do valor investido de retorno e ainda ia ficar com bem. De modo seguro. E Keco, puxando essa história tua, isso é uma das coisas que a gente sempre fala no treinamento dos corretores da IO Imóveis. A importância do cliente que é atendido por um corretor experiente, a importância do cliente que é atendido por um corretor que sabe o que está fazendo. O teu cliente sequer veio a Cuiabá, comprou sem ver, então a gente atende muito cliente do interior, o cara faz um investimento seguro, sabendo que ele vai ter o retorno. Eu tenho toda a certeza que se ele fosse comprar sozinho esse apartamento na construtora, ele pagaria mais caro do que ele pagou e talvez não pegaria uma unidade que valoriza tanto como a que foi escolhida. E o legal aqui, para quem quer comprar, sabe qual é o custo que você tem quando você tem um corretor experiente para te atender? Para o comprador, 0. Tá? É isso mesmo. A gente defende o cliente, né? A gente não defende a construtora, né? Isso. Então, assim, quando eu sempre falo para os nossos clientes, quando a gente vai atender Plaenge, Vanguard, Gerencial, qualquer uma, eu chego com o cliente até lá e falo assim, olha, eu não sou um vendedor da construtora, eu tô aqui para defender você. O meu diferencial é conseguir o melhor negócio para você. E eu sempre falo para os clientes, sempre aquela mesma ladainha. Falo assim, você é meu cliente, eu quero o melhor negócio para você, porque eu vivo de indicação e nos próximos 3 anos, todo cliente nosso indica pelo menos outros 2 que vai acabar fechando o negócio. Então, a chave do trabalho do corretor de sucesso na Ion é conseguir sempre o melhor negócio na planta para os nossos clientes, porque esses clientes geram mais negócios à frente. A gente sabe até onde a corda estica, né? Às vezes a gente tá ali na hora que o cliente fala, não, tá bom, aquele cliente emocionado, né? Que é seduzido ali quando tá bom, aí eu
Porque tem corretor que vai pensar assim, se vender mais caro, a minha comissão é maior. Só que para mim não importa ali se tirar 30, 40, 50 mil para o cliente vai fazer uma diferença enorme. Na minha comissão vai ser ali um pouquinho a mais Mas pode significar uma segunda compra mais à frente se ele gostar do teu trabalho. Isso é mais importante para mim. É o desconto para o cliente, voltando até mesmo para essa história aí com o Adriano, né? O Adriano que na hora de conversar ele falou, e aí, tira o desconto ou sua comissão vai ser maior, né? Nem sei se isso pode ir pro ar, né? E aí eu falei pro Adriano, não, pode tirar. Pode dar o desconto pro cliente, não me importa da comissão ser menor, mas eu quero mostrar pro cliente que eu consegui o melhor negócio possível para ele. Então essa é a frase que nós falamos pro nosso cliente. Eu vou conseguir para você o melhor negócio possível. É aquilo do melhor custo-benefício e rentabilidade. Porque é aquilo que você falou, um imóvel para um cliente que vai morar é diferente de um imóvel para o cliente que vai alugar. Para o cara que vai alugar, faz diferença um aluguel de terceiro andar e de 10º andar? O aluguel é mais barato no terceiro andar? Não, o aluguel do terceiro para o último andar, ele não vai ter tanta diferença lá na frente quando você for alugar, mas na hora de comprar um terceiro andar e um 20º andar, tem muita diferença de preço. Então a gente faz isso daí. E para aqueles clientes que querem querem investir, ter retorno no imóvel com aluguel, a gente indica um perfil diferente de imóveis. E agora, em Cuiabá, nos últimos anos, aqui está chegando um modelo diferente. Estava até conversando com o Keco aqui antes de começar, que é algo que a Ion vai começar a trabalhar com mais força também, que são a venda daqueles estúdios para aluguel de curta temporada. Acho que todo mundo deve ter visto muito em São Paulo, né? Estúdio, né? Isso. Airbnb, aluguel de temporada. Como que vai funcionar? Quando você compra um apartamento num prédio normal, o prédio pode impedir com que você deixe seu apartamento para Airbnb, algo do tipo. E qual que é a importância do Airbnb? Quando você faz essas locações de diária, o custo mensal que você ganha do aluguel é superior a você alugar anual por mês. Então você aumenta o rendimento disso. E aí as consultoras começaram a entregar estúdios. O que são esses estúdios? São apartamentos aí de 25 metros quadrados, 30, tem uma suíte somente, que, nossa, eu vou morar nisso daí? Não, você vai comprar esse estúdio e vai deixar nessas locações de curta duração, né? Que é o short stay que você escuta por aí. Qual que é a vantagem disso? Então eu vou comprar aí um apartamento de 300 metros, por exemplo, 300 mil reais, né? Numa condição de pagamento muito fácil, muito facilitada que eu posso te passar depois, mas esse apartamento aí de 300 mil, você vai deixar ele num aluguel diário de pelo menos aí uns 200 reais. Se você for fazer o cálculo que ele fica alocado 20 dias por mês, você vai ter 4 mil de retorno no empreendimento onde você investiu 300. Mais de 1%, né? Mais de 1%. E isso aí daqui a pouco você acaba de pagar o apartamento e ele continua rendendo. E é importante falar desse perfil de imóvel que ele é projetado para essa modalidade. Isso. Nós estamos com a enxurrada de prédios barrando Airbnb. Porque ali é um inconveniente, alguns falam, para o morador. Você não sabe quem está frequentando o teu prédio, área de lazer, gente que loca para coisas escusas. Então tem muitos prédios já mudando a convenção de condomínio. Impedindo o Airbnb. E refazendo todo o processo para impedir o Airbnb. Quando a gente está falando desses estúdios, isso nunca vai acontecer, porque ele é concebido exatamente para isso. Então é uma modalidade aí que cresce muito e o mercado para investidores, né? Então é para ficar ligado nisso aí. E sabe o que é legal também desses estúdios? Além de investidores, eu tenho muitos clientes que vêm do interior. Ele vem para Cuiabá uma vez por mês, né? Precisa de um apartamento de apoio. Ele não vai morar aqui, ele vem no apartamento para ficar 2 ou 3 dias. Seja para fazer um curso, seja para ir ao médico, algo do tipo. Então, esse apartamento, enquanto ele não está aqui, enquanto o morador não está usando, ele está gerando renda, né? Então, em vez dele pagar um hotel, em vez dele pagar um aluguel, ele vai ganhar dinheiro com o imóvel dele que ele já tem. Então, esses estúdios a gente vai falar cada vez mais nos próximos episódios, né? Na mídia também toda, você vai encontrar no Instagram da Ion Imóveis. A gente vai começar a falar sobre esses estúdios. Tem um lançamento novo ali próximo ao Shopping Pantanal. E ali, cara, é uma região que
eu tenho Centro político, né? Cara, o que eu tenho de funcionário público vindo para Cuiabá para fazer algum tipo de atividade no centro político, aí ele tem que ficar num hotel ali que ele tá pagando R$400 a diária. A gente tem a Amage, a gente tem a Bom Futuro. Isso. Todas nessa região que tem uma demanda de gente frequentando, precisando, né? Enorme, né? E mais do que a demanda, você tem a escassez, porque você não tem nada parecido com isso. Nesse formato. Se você for falar ali na região do centro, do Goiabeiras, eu tenho uma demanda grande para esse tipo de imóvel, mas já tenho vários prédios que entregam isso. Então, assim, ali você tem demanda e entrega. Aqui você tem somente a demanda e esse vai ser o único prédio que vai entregar isso a curto prazo. Então, para quem aproveitar esses estúdios, vai ganhar muito dinheiro com isso. Wesley, já caminhando aqui para o nosso final do bate-papo, como que funciona para o corretor hoje no mercado imobiliário de Cuiabá que queira fazer parte da Ion Imóveis? Olha, corretor que queira fazer parte da Ion Imóveis, né? E falando diretamente para os colegas corretores. A Ion Imóveis, ela tem uma missão, uma forma de trabalhar um pouco diferenciada. A gente não tem interesse de ser uma imobiliária grande, ter um espaço grande, vários corretores. A ideia é sempre ter uma equipe enxuta de especialistas, tá? Então, a Ion, até o meio do ano agora, que a gente vai chegar a um público de 10 corretores e pretendemos ficar assim até o final do ano. Então, são poucas vagas. Poucas vagas, a gente não sai abrindo, procurando corretores. E a gente sempre está trazendo os corretores mais experientes. Quando você vai pegar as imobiliárias maiores que precisam de uma demanda muito grande, você vê vários estagiários trabalhando, eles estão trazendo pessoas de outros mercados para treinar, porque há uma demanda e a forma de trabalho deles é essa. Não tô te falando que nós trabalhamos certo, eles errado, nada disso, cada um tem a sua forma de trabalhar. É perfil. E a gente tem o perfil de sempre contar com corretores que já têm experiência, que têm um desempenho, e a Ion, ela trabalha como... Potencializando, né? Exatamente, potencializando. Para quem talvez a gente não conheceu nós, o Keco, ele vem do histórico de... Ele já teve uma agência de marketing, toda essa parte de... Mercado publicitário. Do mercado publicitário. Eu venho da área da saúde, mas há anos já sou especialista em tráfego pago. Tá? Para quem não conhece tráfego pago, é anúncios em rede social, tá? Então, a gente tem uma facilidade muito grande na geração de leads, seja para captar vendedores e captar compradores. Então, regularmente a gente traz corretores para cá. Trago até o histórico do Ronan, que está com a gente há 2-3 meses, né? Então, o Ronan já vinha vendendo muito em outras imobiliárias, chegou com a gente, gostou da forma de trabalho. A gente faz essa geração dos leads para o Ronan, auxilia ele no dia a dia e hoje ele vende mais do que vendia antes. É interessante, né, que é uma política nossa a gente fornecer estrutura para que a pessoa possa trabalhar. Então, a gente oferece o lead e é assim. Só que não é aquele lead de mão beijada, né? Porque hoje a maioria das imobiliárias trabalha ali com a roleta e vai chegando esse lead e o lead é encaminhado, só que é um lead que a pessoa espera que seja um lead mais pronto, né? Vem para um imóvel específico. Por exemplo, eu estou trabalhando o Trend Next agora. Vem um lead específico de Trend Next. Então é aquele lead que ele é difícil chegar, mas quando chega ele é mais certeiro. O nosso lead ele vem numa quantidade boa, graças a Deus. Só que é um lead ali com potencial e a gente prepara o corretor para que ele não solte desse lead. Porque eu falo isso que tem imobiliárias que o cara que atende perfil alto padrão, ele só vende alto padrão. Às vezes ele nem tem treinamento para vender outra coisa para esse cara que chegou. Isso. E o corretor da Ion Imóveis, não. Ele é treinado para ele vender qualquer coisa. Isso fala sobre a qualificação do corretor da Ion. Eu cito até para ti um exemplo que aconteceu com o Emerson. O Emerson, ele chegou para nós. O Emerson era um corretor que foi formado na Plainge, então entende tudo sobre esse perfil de imóvel. E de leads que entrou nosso para ele vendeu uma casa no Lumine, que é um condomínio de casas fechadas, um condomínio fechado de casas em Várzea Grande. Então, o corretor da Ion Imóveis, ele conhece todos os empreendimentos disponíveis. Ele não deixa de ser especialista, né? Isso. Ele é especialista, mas se cair na mão dele, ele não vai perder aquela venda, né? Não vai perder aquela venda. Então, ele aprendeu sobre todos os empreendimentos.
triou o cliente, entendeu a necessidade dele e falou: olha, você entrou aqui querendo um apartamento, mas pelo que você me pediu, talvez essa casa nesse condomínio vai ser melhor. E aí o cliente percebeu que no final das contas ele precisava de algo diferente do que ele estava pedindo e acabou ficando mais feliz comprando uma casa, sendo que ele entrou procurando um apartamento. Então, a gente sempre diz que esse é o grande diferencial da Imóveis. O Ronan, que é quem trabalha mais Minha Casa Minha Vida. O Ronan, às vezes, entra um cliente para casa, compra apartamento, entra para apartamento, compra casa, porque ele domina tudo que está disponível no mercado. O Ronan é foda para fazer aprovação de crédito, ajuda os clientes a conseguir o financiamento e depois que conseguir o financiamento, ele vai ajudar o cara a escolher qual que é o empreendimento que se encaixa melhor na necessidade dele. E aí o inverso também funciona, né? Ele é especialista em Minha Casa Minha Vida, mas ele está sendo preparado para atender o alto padrão. Porque às vezes cai um cliente ali na mão dele que está fazendo investimento no perfil Minha Casa Minha Vida, mas que tem potencial ali para comprar um imóvel de alto padrão. E isso é o treinamento da Ion. Ele entrou como um cara assim, o Minha Casa Minha Vida é a minha praia, eu já sei o que fazer. E eu quero aprender, ter conhecimento e começar a atender clientes que vão procurar imóveis de valores maior. E o Ronan tá atendendo gente. Esse final de semana, aí outro diferencial. O Ronan tá atendendo um cliente, a gente já foi com ele a Plaenge. Essa semana a gente vai apresentar para ele o empreendimento Neo, inclusive da gerencial. E eu tô junto com o Ronan nesse início, enquanto ele tá aprendendo, a gente tá dando suporte para ele. Segura na mão mesmo, ensina a andar, né? Então é um diferencial ali. O lead é a maioria os diferenciais da Ion no mercado. O corretor ele vai ter a oportunidade de passar por toda a cadeia produtiva, ou seja, ele vai saber atender desde o Minha Casa Minha Vida, fazer contrato de terceiro, atender alto padrão, alto luxo. Todo esse padrão é o que eu estou dizendo. Ele sabe no que ele é especialista. Hoje eu, Keco, me intitulo que eu sou especialista em Vanguard e Plaenge, que é a praia que eu mais domino, que é a maioria dos meus clientes. Mas eu faço venda de todas as outras consultoras, de todos os outros perfis de imóveis. E aquele cara que chegou ali para mim, eu quero um imóvel de terceiro porque eu não posso esperar pela entrega desse imóvel na planta. Eu tenho ali já um banco de dados, é outra coisa interessante. A gente tem uma gama de imóveis de terceiros, tem uma parceria no mercado que esse cliente vai ser atendido independente para que ele vier. A ideia o treinamento é sempre aquilo. Escute bem, entenda a necessidade do cliente e dentro dos imóveis disponíveis ofereça o que mais se encaixa. Porque às vezes a gente pega alguns corretores que ele vende um tipo de empreendimento, não é o que o cliente quer e fica querendo empurrar aquilo como se... Não entende a necessidade do cliente, né? Como se ele repetisse muito, o comprador ia começar a querer aquilo que ele está querendo vender. Então a gente não enxerga isso dessa forma. E outra vertente da Ion é atender os imóveis de terceiro. A gente tem poucos corretores que trabalham com isso, que é a minha área, a minha praia. Eu vim de trabalhar casa em condomínio, hoje eu estou trabalhando mais apartamentos de alto padrão. Então, Sofisticato, Supéria, Uarté. Então, eu não me foco nem tanto na região, mas é mais nesse perfil de imóvel, porque eu estou atendendo aquele cliente hoje que está procurando um apartamento de luxo, uma localização boa, opções que vão entregar aquilo que ele faz. Então a gente sempre fala que na Ion eu conto com corretores. A Ion atende tudo, mas dentro desse tudo eu tenho corretores especialistas para cada perfil. E uma coisa interessante é essa modalidade da parceria, né? Se vem um perfil de cliente para mim que eu não domino tanto ali do Minha Casa Minha Vida, eu sei que o Ronan é meu parceiro, tá ali do lado para me ajudar. Nós aqui, os gestores, estamos ali para ajudar. Ele vai fazer aquela venda com a ajuda do time. E aí, o inverso é igual. Se o corretor precisar de um atendimento mais especializado ali para um alto luxo, alto padrão, casa em condomínio fechado, a gente também tem como dar esse suporte, né? Então, é um mercado que a gente tem que se diferenciar e eu acredito que isso é algo importante e que faz hoje o corretor querer ficar, né? A gente vê até mesmo no ramo da saúde que você veio, né? Que a gente brinca ali, que é o técnico de enfermagem, que cada dia ele tá no hospital. Você olhou para ele com cara feia, ele fala, se eu sair daqui, ali tem uma porta aberta para mim, né? Imobiliária é a mesma coisa, né? O corretor, ele pula de imobiliária o tanto que ele quiser, né? É engraçado quando você começa a conversar com gestores de construtora, né? Fala, tal corretor, mas qual imobiliária que ele tá hoje? Porque a pessoa tá sempre pulando, né? E a nossa ideia é exatamente essa, é ter poucos que vão seguir conosco durante
um período mais longo. Eu não quero ter esse turnover grande de corretor, porque isso dá muito trabalho, você está sempre retreinando. A ideia é ter corretores motivados, especializados e que vão entregar... E que esteja ganhando dinheiro, né? Porque se ele tiver com a sensação que ele está ganhando dinheiro... ele vai ficar, né? Então não tem por que eu sair de um lugar que eu tô ganhando dinheiro, né? Eu falo até melhor do que isso pra ti, que é aquele cara que sinta que com a Ion ele ganha mais dinheiro do que se ele estivesse sozinho. Essa é a diferença. Porque, olha, dói muito, o corretor vai lá, faz uma venda e ele tá aí numa grande imobiliária de outro segmento, de outra forma de trabalho, que a porcentagem dele é mais fragmentada. Uhum. Ele vai deixar um pedaço para a imobiliária, para o dono, para o gestor, para o administrador, para o gestor de área. Quando ele vai ver, a comissão dele foi fatiada, né? E ele fica com aquela sensação que ele está perdendo dinheiro, né? Aqui não, a gente trabalha numa metodologia o inverso, né? A ideia é que o corretor ganhe mais dinheiro, que tenha essa sensação que está valendo a pena para ele. Isso, bom. Então... Queco, uma mensagem final para esse bate-papo? A mensagem é para os nossos clientes, né? Clientes que se tornam amigos. Nós vamos entrevistar nas próximas semanas uma cliente que eu atendi, se tornou hoje nossa amiga. A gente está com o imóvel dela para aluguel, administrando, fizemos venda para ela. Ela indica pessoas, então essa é uma sensação muito boa de dever cumprido daquele cliente que veio, foi atendido e continua parceiro, né? Então a missão é essa, atender bem. O que você precisar, seja de imóvel de terceiro, imóvel na planta, investidor, pode contar com a Imóveis, pode contar comigo, com o Wesley, com os nossos corretores, que você pode ter toda a certeza que você vai fazer o melhor negócio e vai sair com aquela sensação de que você teve a melhor vantagem na sua compra. Bom, agradeço a todos que seguiram até aqui. Sempre lembrando, toda terça e quinta-feira tem um podcast novo e obrigado.